Não. Deputado, a gente tem vivido um ambiente no Rio de Janeiro onde há uma transformação. A gente tem visto na televisão, tem sido noticiado a questão do confronto entre o narcotráfico e a polícia do Rio de Janeiro. Então, vou lhe fazer uma pergunta bem da iniciativa privada. Esse pessoal, tendo a sua liberdade, com certeza todos querem voltar a ter dignidade, renda e emprego. E o senhor, sendo atuante na questão da industrialização do Estado do Rio de Janeiro, o senhor tem defendido veemente na Assembleia projetos de lei do governo aonde vai levar para eles essa questão importante da dignidade. Como é que o senhor vê isso no seu próximo mandato? Eu vejo continuar fortalecendo. Eu saio da condição de líder de governo para entrar na condição de representante e chefe de um poder. Mas nós não podemos arredar pé 1 milímetro sequer do processo de fortalecimento da economia fluminense. A Lei 4533, que é a Lei de Incentivos Fiscais, aperfeiçoada pelo Sérgio Cabral, tem permitido que empresas procurem o Rio de Janeiro no sentido de aportar aqui recursos, investimentos que propiciam emprego e renda para a nossa população. Logicamente, uma política de segurança séria, uma política que não transige nos valores morais, é importantíssima para que o empresariado tenha segurança de investir no Rio de Janeiro. E você, Nelson, que é um consultor econômico do Rio Grande do Sul e que está fazendo base aqui no Rio de Janeiro, você que é responsável pela instalação de inúmeras empresas, né? O Rio de Janeiro vai crescer cada vez mais. Vai crescer porque nós não, o governador Sérgio Cabral, mas eu me insiro no contexto, assim, com orgulho muito grande. Nós apresentamos uma nova formatação política para o Rio de Janeiro, sabe? Essa questão das relações com os governos, né, a nível municipal e o governo federal, né, o Sérgio sempre sendo um conciliador, buscando sempre um entendimento para que o Rio de Janeiro tenha segurança e cada vez mais possa prosperar. Eu vejo que nós temos 2 grandes eventos. Em 2014, as Olimpíadas. Em 2016, Copa do Mundo. Ao contrário, em 2014, nós temos 2 grandes eventos. Em 2014, a Copa do Mundo, e em 2016, as Olimpíadas. Mas, independente, nós já temos investimentos que jamais foram vistos na história do Rio de Janeiro. Podia te citar inúmeros, como a Tirce em Itaguaí, como o complexo petroquímico em Itaboraí, como o Porto do Açu, no norte fluminense. Nós temos tantos investimentos. Nós estamos moralizando a política de segurança pública, que é difícil, é um trabalho complexo, mas o Rio está avançando e continuaremos avançando muito mais, porque a política do governador Sérgio Cabral é uma política de transformação, de valorização do ser humano, é uma política de libertação. Eu acho que o prefeito Eduardo Paes, quando disse que nós estávamos vivendo o momento de refundação do Rio de Janeiro, é verdade. O Rio está sendo refundado. Fábio. Deputado, Oi, Fábio. estudos indicam que existe um distanciamento entre políticos e a opinião pública, da população. Para você ter uma ideia, recentemente foi publicado um estudo que 50% dos eleitores já haviam esquecido o voto que foi dado há pouco tempo atrás. Quer dizer, parece haver uma ruptura de comunicação entre políticos e a população de uma maneira geral. Qual é a postura da Alerj para esses próximos 4 anos para aproximar mais as suas atividades do conhecimento público, relacionamento com os eleitores, com a população de uma maneira geral? Ô Fábio, a Alerj melhorou muito. Olha, hoje você tem as comissões permanentes da Assembleia Legislativa interagindo com a cidadania. São ônibus da defesa do consumidor, da Comissão de Habitação, da Comissão dos Portadores de Necessidades Especiais. Nós queremos fazer mais, levar mais, interagir. A Assembleia tem um canal que nós queremos torná-lo um canal aberto, né? Já estamos buscando, né, um entendimento para que se possa alugar na TV fechada mais permanentemente para atender a todo o Estado do Rio de Janeiro, um sinal de satélite que é diferente do sinal que abastece hoje a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? As comissões da Assembleia se fortaleceram
E nós queremos continuar esse trabalho. Você tem uma visitação permanente na Assembleia Legislativa de estudantes. Agora, Fábio, vamos encarar de uma maneira muito firme. A questão também é a falta de propósito e a responsabilidade de quem tem um título de eleitor. Você vai me perdoar, mas quem há 30 dias da eleição não sabe em quem votou, é de uma irresponsabilidade. Porque você, para cobrar, você tem que ter também responsabilidades e deveres. Claro que o político se afasta. Eu não me afasto de minhas bases. O deputado André Corrêa não se afasta. O deputado Cristino é um trabalhador permanente, ele é da agricultura, trabalha com uma eficácia nesse setor. Agora, o eleitor que não sabe em quem votou em 30 dias é uma pessoa descompromissada com a sua comunidade e com ele mesmo. Nós queremos, né, aproximar a Assembleia, trazer, né, a opinião pública para dentro da Assembleia e levar a Assembleia até a opinião pública. Bom, nós estamos chegando perto do Natal, então vou dar uma dica para vocês, hein? O Natal está chegando aí, na semana que vem, já o Papai Noel na sua casa. Você fica quebrando a cabeça para conseguir presentear a sua família. Mas com a raspadinha Papai Noel, você pode dar super presente, mas bem baratinho. Com apenas um realzinho, você pode ganhar até 3 mil reais. É a raspadinha Papai Noel. Você consegue a sua raspadinha nas principais casas lotéricas e nas principais bancas de jornal. Raspadinha de Papai Noel é um raspou e vamos torcer para você dar um grande presente para a sua família. Nós estamos conversando hoje aqui no Deles e Delas com o deputado estadual pelo PMDB, líder do PMDB, líder de governo e candidato à presidência da LERJ, Paulo Melo. E lembrando que no final do programa nós vamos recordar o nosso querido Lobão. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Bom, o governo, deputado, os governos federal, estadual e municipal estão empenhados no projeto olímpico, como falamos, para 2016 e a Copa de 2014. Até 2016, estima-se um total de 40 bilhões de renda em reais, de investimentos, 70% oriundos do governo. Qual será a real contribuição da LERJ para os próximos 4 anos? Olha, Ana, a LERJ já tem contribuído. Na realidade, não se conseguiu trazer a Olimpíada se não fosse no entendimento entre os poderes. E a Assembleia Legislativa teve uma participação decisiva. Nós fomentamos, através de nossas atuações, né, como parlamentares, atuação de cada um, da atuação de vários parlamentares da Assembleia, cada um no seu ramo específico, nós permitimos que o governo tivesse condições de oferecer um caderno de compromissos ao Comitê Olímpico Internacional e ao próprio comitê organizador da Copa do Mundo. Isso só foi possível com uma interação permanente, com uma Assembleia forte, uma Assembleia que deu todos os mecanismos ao governo do Estado do Rio de Janeiro para que ele fortalecesse a sua economia, para que ele reestruturasse a máquina pública, para que ele tivesse uma responsabilidade fiscal. O Sérgio Cabral mudou a administração pública do Rio de Janeiro, mas não se muda sozinho. Se você não tiver a cumplicidade, a harmonia, a parceria com os poderes, tanto o judiciário também contribuiu muito para a harmonia no Rio de Janeiro e a Assembleia aprovou todas as leis. Olha, nós vamos votar, né, até 2016 e até 2014 várias leis. Quando o governo faz programas de infraestrutura, ele precisa de dinheiro. É a Assembleia que, em tempo recorde, com uma celeridade assustadora, aprova pacotes de empréstimos a organismos internacionais, como o BIRD, como o BID. Recentemente, nós aprovamos, em tempo recorde, um empréstimo de 550 milhões para ser aplicado em saneamento nas comunidades carentes. A Assembleia participa. O Rio de Janeiro vive um novo momento, porque o Poder Legislativo, os deputados, compromissados com a população, com seus eleitores e com o Estado do Rio de Janeiro, têm dado uma contribuição sem nenhuma contrapartida, buscando apenas o bem-estar do nosso Estado. Paulo, eu queria voltar nesse assunto da participação e da importância da Assembleia.
Nós estamos vivendo aí a chamada década de ouro. Todo mundo já falou dos eventos, das coisas importantes. Aliás, nós iniciamos essa década com um fato importante, que é a reeleição do governador Sérgio Cabral. Então, começamos bem, confirmando aquilo que a população meio que já dizia nas entrelinhas, mas confirmou na urna. E nós, como deputados, temos participado aí desse esforço. Mas tem uma ameaça importante pairando sobre o estado do Rio, e ela paira não só no momento, mas se vê um apetite dos demais estados na questão dos royalties do petróleo. Essa é uma angústia que, mesmo vencida eventualmente a primeira batalha, ela vai continuar de alguma maneira no cenário de disputa. A bancada federal, deputados federais, senadores, é muito mais óbvio, e perceptível o papel de cada um na discussão dessa questão. Mas e a Assembleia Legislativa? Como é que você vê, nesse momento e para o futuro, o papel da Assembleia na defesa dos royalties do petróleo no estado do Rio? Desse cadáver insepulto, né, Cristina? Que é um fantasma que paira sobre todos nós. Cristina, em primeiro lugar, fazendo uma rápida análise, né, a compensação através dos royalties e da participação especial, na realidade, é uma maneira de amenizar, né, a grande covardia perpetrada contra o Rio de Janeiro no advento do processo constitucional de 1988. O Rio de Janeiro deixou de receber, na origem, o ICMS do petróleo e seus derivados, né, e da energia elétrica, para beneficiar estados, em especial como o estado de São Paulo. Então, depois houve uma compensação disso tudo com os royalties do petróleo no governo Fernando Henrique Cardoso, com a lei da participação especial. É um direito que o Rio tem. A gente tem que acabar com essa dicotomia de que isso parece um favor. Isso não é um favor. Isso é uma indenização, isso é uma compensação ao Estado do Rio de Janeiro. É uma obrigação, né? Obrigação. Que, infelizmente, entendeu? O Congresso, numa total irresponsabilidade, na aprovação de emendas eivadas de demagogia, de desinteresse público, né, fez com que nós entrássemos em confronto com a federação para discutir e defender os nossos interesses. É só lembrar agora, né, o acidente que houve nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no Golfo do México. Aonde que... Impressionante, quem que segura depois com a Exxon, batata? quando teve o acidente com a Exxon, quando teve, né? Verdade. Mas o presidente Lula vai vetar, né, deputado? Vetou. Todos nós. O presidente Lula já declarou que vai vetar, né? E acho até, né, que... Mas eu disse, é uma coisa que não resolve o problema. Mas é uma discussão que volta para o Congresso e Mas volta, é uma discussão que volta de novo para o Congresso. Não acaba aí, né? É um cadáver insepulto. Nós temos que sepultar esse cadáver, né? É o direito nosso. Nós não podemos ficar, sabe, nessa insegurança. E não é uma insegurança jurídica, não, porque a segurança jurídica está do lado do Rio de Janeiro. É a insegurança econômica. Entendeu? Então, só para complementar, o Leleco, a Assembleia participou demais. Olha, a mobilização, o ato a favor do Rio contra a covardia, a Assembleia participou assim de uma maneira histórica, em todos os seus momentos, entendeu? Foi quem foi buscar os representantes, os deputados, como Cristino, eu e André, trouxemos gente do interior para demonstrar a insatisfação e a angústia. A refinaria que hoje se instala em Itaboraí foi uma luta da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Nós criamos mecanismos para assustar a Petrobras, né? Olha, o deputado Noel de Carvalho, que hoje não está reeleito, ele fez uma lei para que se cobrasse na produção o ICMS do petróleo para abrir o processo de discussão. Então, a Assembleia é fundamental. Eu espero, sinceramente, André, Cristino, que o novo Congresso, longe da política, dos holofotes, né, da demagogia política, possa discutir de uma maneira mais séria esta questão. O Rio de Janeiro oferece, na matriz energética, 90% do petróleo que ela precisa. É inadmissível que nós, entendeu, tenhamos que viver permanentemente assustados por atitudes demagógicas. O marco regulatório que o Lula enviou ao Congresso não tinha esse escopo.
infelizmente, no oportunismo de alguns congressistas. Um deles deixando a vida pública, que é o deputado Iverson Pinheiro. O outro com uma história belíssima, que causa inveja a cada um de nós, que é o senador Pedro Simão, um homem íntegro, decente, mas que emprestou seu grande nome a um papel que não lhe cabe e que ele não deveria nem como figurante participar. Eu espero que isso mude na trajetória de todo o processo.